Olá, graça e paz, aqui quem nos fala é o irmão Manuel e este é mais um episódio do canal Escola Teocentrismo. E esse episódio é um episódio de histórias que edificam. E aqui vamos começar uma breve história, um relato extraordinário do nosso mestre. Isso mesmo, do nosso mestre Jesus Cristo de Nazaré, que veio, pagou um alto preço por mim e por você naquela cruz para dar uma oportunidade. Amém? Então começa agora Histórias que Edificam, falando de Jesus Cristo. E ao longo da série e ao longo de Histórias que Edificam, falando de Jesus, nós vamos acompanhar o livro do Evangelho, Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 29 em diante, que diz: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. O que fez Simeão, não é? O que fez Simeão falar tais palavras, não é? Acerca de tomar essa criança nos braços e falar uma profecia e soltar essas palavras de gozo e alegria do seu coração. Simplesmente, como você já sabe, eu ganho tempo com isso, é que o Senhor Deus tinha falado para ele que ele veria o Salvador do mundo, tá? Então ele realmente conheceu o Salvador do mundo e pegou nos braços. Foi por esse motivo que ele falou esta palavra, ele falou desta forma, junto com os pais, José e Maria. Pois bem, antes de nós adentrarmos ao longo do texto do livro de Lucas, vamos falar um pouco quem é Lucas, tá? Lucas era uma pessoa gentil, isso mesmo, uma pessoa de uma outra nação, de uma outra etnia, de uma outra cultura, tá? Que acabou se convertendo a Jesus Cristo, acabou ouvindo o que os apóstolos, os discípulos falavam e ensinavam acerca do Mestre e o que tinha ouvido falar desde Jerusalém, por toda a Judéia e por todos os confins da terra, aquele grande profeta, aquele grande mestre, Rabi, que estava ensinando, estava fazendo milagres, estava libertando, que estava ensinando ao caminho do Pai. Isso mesmo, Lucas era uma pessoa de uma nação gentil, como nós, como eu e você. Nós não somos povo judeus, mas fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus para poder então ser salvo. Lucas, após a conversão, ele sendo, segundo historiadores, sendo um médico, ele prontificou-se, tá? E sendo inspirado pelo Espírito de Deus em sair perguntando para os apóstolos e para todas as pessoas que foram curadas acerca do que tinha acontecido realmente na Judéia, o que tinha acontecido realmente em Jerusalém. E que história tão fascinante que o intrigou muito a questão de entregar-se a sua vida para com Deus. Através de um rabi, através de um filho que, como os judeus julgavam, de um carpinteiro, mas sendo que não entendiam, não compreendiam a profecia correta da palavra de Deus, que era o Filho do Deus Todo-Poderoso. Lucas, ele escreveu esse pequeno livro a um tal de Teófilo, um excelentíssimo Teófilo. Então dá para entender que esse Teófilo era uma pessoa de um cargo muito importante, vamos dizer, um governador. Segundo John Wesley diz que esse excelentíssimo era usado para governadores romanos, tá? Teófilo seria uma personagem muito importante da época, aonde que Lucas, cheio do Espírito Santo, levou toda a história, tá, às mãos de Teófilo, para ele aprender, para ele ouvir, tá, acerca de Cristo. E aqui então a gente começa a desvendar uma longa história que Lucas empreendeu e dedicou-se muito a escrever, né? Tomando todo o seu tempo que tinha, dedicou-se a escrever essa carta, no caso tem o seu próprio nome, e ele começou com a seguinte forma:
Em um tempo de um tal rei Herodes, da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da linhagem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, ou seja, era de descendência da tribo de Levi, tinha por direito fazer todos os rituais sagrados e competia a ele a entrar no santuário, certo? A única coisa que incomodava eles e incomodavam muito era a questão que os mesmos não tinham filhos até desde então, né? Ela era estéril e não podia fecundar-se, não podia ter um filho sequer para dar para o seu marido, seja homem ou seja mulher. Mas lembrando que em Jerusalém, esse tempo para nascer mulher tinha vários rituais, que isso é uma outra coisa, tá? Mas eles queriam ter um filho. Quem é que não quer ter um filho? Fala pra mim. Quando casa e constitui uma família. Quem é que não quer ter um filho, certo? E desde então, até o momento, eles não tinham filho nenhum, não é? E deu certo que Zacarias teve que fazer um sacrifício. Isso mesmo. Teve que cumprir umas ordenanças, tá? Teve que se dispor, teve que ir lá no templo, certo? Se preparar e entrar no santuário, tá? E sacrificar-se ali, né? Fazer todos os ritos sagrados que a lei levítica assim mandava outrora. E aprove a Deus, achou graça diante deles, certo? Porque era um homem justo, era um homem temente a Deus e se desviava do mal, né? E conceder um filho. E que filho, né? Por quê? Para muitos que sabem, nada mais e nada menos começava ali o desenrolar de uma grande profecia, falada até mesmo pelo Moisés, a qual os grandes judeus da época tinham muita reverência para Moisés, acreditava muito no que Moisés tinha dito e escrevido por parte do Deus Todo-Poderoso. Acabou dando sorte que Zacarias, ao entrar no templo sagrado, ele, ao sacrificar, apareceu o anjo do Senhor. Isso mesmo, apareceu o anjo do Senhor. E aqui abro um parênteses. Antigamente em Israel, naquela época, eles tinham muita certa reverência em questão de respeito, certo? Somente de respeito e não adorar. Então não adoreis a anjos, adorai somente a Deus. Isso aí um dia, em breve, se você quiser, coloque no comentário, a gente fala um pouco sobre o que é a questão de adorar anjo ou adorar o Senhor. Zacarias, ao ver o anjo do Senhor, tal, que estava entregando uma mensagem para ele, que ele teria um filho, que a mulher dele sairia da esterilidade e conceberia um filho, turbou-se muito e muito perturbou-se o seu coração, porquanto os dois já eram velhos demais. Só acho engraçado uma coisa, porque os dois sendo da tribo de Levi, conhecendo a história do patriarca Abraão, que a mulher dele, Sara, teve um filho com 90 e poucos anos de idade, aqui ele acaba tendo uma certa incredulidade, duvidando-se, a ponto que o anjo colocou a mão nele, né? Falou para ele que ele não falaria mais enquanto o filho dele não nascesse. Olha só tamanha incredulidade para um povo aí, né? Sendo da parte de Abraão, conhecendo a história de Abraão. Mas na verdade é que ele muito perturbou-se ao ver aquele grande anjo que tinha aparecido para ele, falado que viria ele daria um filho em certo tempo, no tempo das mulheres, e que esse filho seria grande diante do Senhor, a qual ponto que prepararia o caminho do Senhor, o caminho do Altíssimo. Sim, o sumo sacerdote supremo que vive intercedendo por mim e por você, porque se não fosse ele, ai de nós. A vergonha que aquela mulher Isabel tinha de não poder ter filho cessou a partir daquele momento. 5 meses ela se ocultou e dizendo e agradecendo ao Senhor, se alegrando muito, né, em questão de adorando ao Senhor, de agradecimento a Ele, porque o Senhor tinha tirado a vergonha de não poder ter filho. Imagino como Isabel deve ter ficado alegre e contente em saber que o Senhor Deus de Israel aparecera
mandaram um anjo, né, falar com seu esposo, falando que concederia um filho. Imagina só que maravilha, né? Todos viram que Zacarias saiu mudo. Imagina como eles ficaram. Primeiro que ele já demorou muito tempo para sair. E outra que saiu mudo, todo mundo ficou espantado e disse, ele viu algo da parte do Senhor, sem entender nada. Depois de grandes, longos 9 meses, nasceu o filho e foi dado o nome de João Batista, né? E logo após aí, quase o nascimento aí do seu filho João Batista, o Senhor Deus enviou o anjo Gabriel lá para Maria em lhe dizer que ela conceberia e teria um filho. Imagina só uma mulher sendo pura, sendo virgem, nunca tendo contato com um homem algum. Apareceu um anjo e falou que concederia. Imagina o espanto da menina. Imagina como foi o espanto desta mulher em saber que ela teria um filho sem poder ter uma relação, né? E o Espírito Santo disse para ela, e o anjo disse que o Espírito Santo envolveria ela porque traria o Salvador do mundo. Porque aprova a Deus em conceder a ela o Filho do Deus Todo-Poderoso para poder salvar aqueles que estavam perdidos. Pouco antes de nascer João Batista, no 6º mês, Gabriel apareceu e disse todas as palavras que ele seria grande para com Deus e seria chamado Jesus. Diz as Escrituras Sagradas que ela também turbou-se, ou seja, ela ficou com muito medo em ver aquele anjo glorioso do Senhor, enviado do Senhor Deus de Israel, para ela falar com ela acerca desta grande promessa também que tinha sido muito tempo falado, né? Acerca que viria o Salvador do mundo e salvaria tanto Israel como todas as nações. E aqui eu abro parênteses, isso mesmo, abro um parênteses para concluir o primeiro pedaço, primeiro episódio, primeira parte acerca de histórias que edificam, falando aí de Lucas entrando para falar de Jesus Cristo. Todos eles têm algo em comum, Zacarias e Maria. Ao ver o anjo do Senhor, perturbou-se, turbou-se eles, ficaram muito espantados. Eu acho que muito interessante é que tantas pessoas hoje em dia vê anjo dentro da igreja, vê com tanta facilidade que não é bem assim, né? Eu não duvido, acredito em sonhos, acredito que Deus pode falar de todas as formas, mas tem gente vendo anjo muito fácil dentro da igreja, né? E pessoas para ver anjo tem que ser pessoas. Portanto, eu acho muito estranho ver muitas profecias, muita gente falando que viu o anjo dentro da igreja e sendo que não acontece nada com a pessoa. A pessoa não cai, a pessoa não cai em espanto, a pessoa não acontece nada, né? É bem estranho isso. Essa primeira parte do episódio Histórias que Edificam Jesus vai ficando por aqui, tá? Se inscreva no canal, sei que não é inscrito ainda, ative o sininho para receber todas as notificações, tá? Lembrando, vem coisas boas aí, tá bom? No canal Escola Teocentrismo e vamos fazer um vídeo para vocês ver o que está próximo para vir, tá? E quem é de Ourinhos e de região vai poder conferir isso daí, tá bom? Desde já agradeço a todos. Deus abençoe. Shalom. Fiquem todos com Deus.